Então, quando eu ouço as pessoas falarem, ai, se eu pudesse escolher hoje, eu não casaria, eu não namoraria, eu percebo que essa pessoa passou ou passa até hoje por uma experiência frustrante, porque lá no início ela não teve consciência de entender, poxa, eu preciso estar preparado para entender o que é um relacionamento aqui, minimamente para mim conseguir fazer com que ele dure durante a minha vida. Salve rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou trazer mais uma reflexão aí que eu tive na minha vida. Durante um almoço que eu tava com a família da minha namorada. Sobre relacionamentos, rapaziada. Então, a gente tava nesse almoço aí com a família da minha namorada. E um parente próximo ali, ela, falou o seguinte sobre o relacionamento. Se eu pudesse escolher hoje, eu não me casaria novamente. E quando ela falou isso, eu levei aquela informação para dentro da minha mente ali e comecei a refletir. E eu percebo, rapaziada, que essa é uma visão que muitas pessoas têm dentro dos seus relacionamentos, até mesmo com relacionamentos bem longos e tal. E eu comecei a pensar, por que as pessoas estão com isso dentro das suas cabeças? Então me veio o seguinte insight, rapaziada. As pessoas geralmente elas começam a namorar e de repente passa 3, 4, 5, 10 anos e daí que ela acorda para toda a responsabilidade que exige um relacionamento. As pessoas elas começam a namorar sem consciência de 2% de todo o processo que envolve você estar dentro de um relacionamento e de um compromisso com bases sólidas e firmes que vão fazer com que você gere uma família. E quando a maioria das pessoas elas não tem um pouquinho de consciência que seja e começam a namorar, de repente elas vão acordar daqui 10 anos morando junto com a pessoa, com um filho, e de repente vão acordar para a vida, e daí que elas vão começar, depois de ter se fudido muito, aprendendo tudo que envolve um relacionamento, elas vão acordar frustradas com a sua experiência dentro de um relacionamento. Porque tudo que elas viveram até naquele momento foi frustrante, foi difícil, foi duro. Por quê? Porque lá no início do namoro, ela não tinha uma vírgula de consciência de tudo o que envolveria ela estar dentro de um relacionamento. E eu falo isso daqui com essa clareza para vocês porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que começou a namorar lá sem entender merda nenhuma da vida, rapaziada. E eu fiquei por quase 5 anos dentro do meu antigo relacionamento. E eu passei por esses processos que eu estou relatando aqui para vocês. E eu percebo que a maioria das pessoas é assim. Por quê? Porque existem os relacionamentos que dão certo e que são perfeitos, entre aspas, né, rapaziada? Mas que as pessoas se dão muito bem e que se entendem e se encaixam dentro de um relacionamento duradouro porque lá no começo elas tiveram mais consciência dessa jornada e dessa missão que elas iam entrar. Entendendo que elas iam precisar de abdicar muitas coisas, as suas vontades individuais, iam precisar aceitar a família da outra pessoa junto, na bagagem, teriam que ter valores muito parecidos, objetivos parecidos, enfim, tudo isso que engloba um relacionamento sólido. E quanto mais consciência você tem no início do relacionamento, mais é a chance desse relacionamento ser muito duradouro e dar certo. E quanto menos consciência você tem quando você inicia esse relacionamento, mais é a chance dele não durar muito tempo ou durar um grande tempo e mesmo assim acabar se desfazendo. As pessoas acabarem se divorciando. Porque lá no começo elas não tiveram a consciência de tudo que envolve um relacionamento firme, um relacionamento duradouro, com bases sólidas. Abdicar a si mesmo por uma outra pessoa. E
todas essas outras responsabilidades gigantes que um relacionamento exige. Então, quando eu ouço as pessoas falarem, se eu pudesse escolher hoje, eu não casaria, eu não namoraria, eu percebo que essa pessoa passou ou passa até hoje por uma experiência frustrante, porque lá no início ela não teve consciência de entender, poxa, eu preciso estar preparado para entender o que é um relacionamento aqui, minimamente para mim conseguir fazer com que ele dure durante a minha vida. Essa mesma pessoa lá no começo, ela não entendia nada sobre a vida, não entendia nada sobre ela mesma, não entendia nada sobre o que é um relacionamento de verdade. E sem essa consciência, a pessoa vai tomando porrada da vida, vai se entristecendo, vai se frustrando com os processos, com as responsabilidades que um relacionamento exige, fazendo com que ela chegue lá nos 30, 40, 50 anos e tenha essa afirmação de que se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria esse relacionamento. Porque ela teve essa experiência frustrante através de tudo isso que eu acabei de narrar aqui para vocês, rapaziada. Então, olha que perspectiva, que reflexão, que insight massa que eu trouxe aqui para vocês em relação aos relacionamentos e tudo mais. E a importância de, antes de você começar um relacionamento, ou antes de você assumir uma responsabilidade séria com alguém, você tentar buscar o mínimo de consciência sobre todas as responsabilidades que envolvem um relacionamento. Porque não é só um mar de rosas, rapaziada. Tem os seus prós, tem os seus contras. Depende de um equilíbrio perfeito das duas partes, um ceder pelo outro, os dois estarem olhando para a mesma direção, para os mesmos objetivos, com a mesma base de virtude, moral, ética, para que isso se sustente muito bem a curto, médio e longo prazo. Então, rapaziada, esse foi apenas um insight que eu tive aí. Não sei se faz sentido para você, mas vocês sabem que o objetivo aqui no canal é vir aqui trocar essa ideia na moral, sem tópico, sem roteiro. E eu venho aqui sempre trazer esses meus insights, essas reflexões, enfim, para tentar levar consciência para a vida de vocês. E muitas vezes vocês vão perceber que eu não entrego respostas prontas. Eu venho, trago esses insights, essas reflexões para que você busque a sua resposta na tua vida. Eu não venho aqui entregar fórmulas mágicas. Geralmente eu trago as minhas reflexões internas que eu consigo traduzir para algo que eu traga como resposta para a minha vida, eu vivencie aquilo de fato, e eu faço isso de uma maneira reflexiva para que, através disso, você busque a resposta nessa mensagem que eu trouxe. Você use a tua mente, reflita sobre isso que eu falei e tenta encontrar a tua resposta dentro dessa mensagem. Então é sobre isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo aqui, deixa o like, se inscreve, comenta aqui, compartilha o vídeo com algum parceiro que precisa ouvir essa visão. E eu tô deixando o Pix aqui do canal fixado na descrição, rapaziada, porque eu tô com esse projeto aí de desenvolvimento do canal, comprar equipamentos melhores. Se você quiser me ajudar e ajudar nessa missão de levar consciência, levar conhecimento para a vida de outras pessoas também, a sua ajuda é muito bem-vinda de qualquer maneira. Seja um comentário, seja uma curtida, seja uma ajuda um pouquinho diferente ali. E se inscreve no canal, que é muito importante para mim. Eu tô com a minha meta de bater 1000 inscritos. Então é nóis, rapaziada. Tamo junto e até a próxima.